Minha mãe foi dona de casa, trabalhou fora também, tinha o salário dela. Quantos homens que não compreendem que ainda que a esposa não trabalhe fora, ela trabalha dentro, e muito, porque cuidar de filhos, cuidar da casa, não é uma tarefa que parece ser simples, mas não é. E há muitos homens ingratos, passam aí 20, 30 anos de casado, 40, abandonam a sua esposa. E você sabe que na hora da divisão da herança, o próprio Senhor Jesus discorreu sobre isso, é aquela confusão. E alguns maridos egoístas, estúpidos, não amorosos, ainda olham e dizem assim para ela: você nunca trabalhou? Você nunca ajudou em nada? Mas como não? Quem é que estava zelando pela casa enquanto você saía trabalhar? Quem é que estava cuidando das crianças enquanto você saía trabalhar? Eu entendo que propriamente o casal, mesmo se não tiver conta conjunta, mas se você trabalha, ganha o seu dinheiro e ela trabalha, o dinheiro é dos dois. O texto está falando sobre dinheiro. A palavra aqui na língua original fala sobre grana. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor resultado. Sonhem juntos, irmãos. Vocês casais mais novos aí, estão iniciando a vida, sonhem juntos. Vai comprar um lote? Converse. Vai construir uma casa? Converse. O dinheiro que você recebe, varão, e tem maridos que têm, eles se aborrecem quando a esposa ganha mais do que o marido. Olha só, gente, eles ficam irritados. Eu nem ligo. Ela ganha mais. Ela ganha mais. Mas tem gente que vê nisso um problema. E não é um problema, irmãos. É uma benção. É verdade. O marido é o provedor de casa. Varão, deixa eu falar para você. Talvez seja a primeira e a última vez, viu, Rony, que me convida. Não é não? Tá ruim? Mas eu estou lendo o ambiente, vou me soltando aos poucos. Varão, você é o provedor da sua casa. Quando Deus colocou Adão no jardim, Adão sempre foi o gerente. Adão nunca será dono do jardim. O dono é o Senhor. E Deus o colocou lá como tomador de conta. Como tomador de conta. Nós somos tomadores de conta. Nós somos mordomos de Deus. Nós devemos cuidar da nossa casa, da nossa família. Se você tem seu carro, sua moto, sua bicicleta, seus móveis, sua casa, seu sítio, sua fazenda, sua empresa, sua loja, nós somos tomadores de conta. Ninguém, absolutamente, leva nada desse mundo. Nascemos nu. Não trazemos nada para o mundo. Você pode viver como rico, mas você morrerá como pobre. Você é pó e ao pó você tornará. Então, você, varão, você é o provedor da sua casa. O básico da sua casa é contigo. O arrozinho com feijão. O básico da sua casa, você paga aluguel ou não. Eu vejo mulheres se matando de trabalhar. Não é da mulher a função de prover as necessidades básicas da casa. É do homem. Por isso deixa o homem pai e mãe. Menino não casa. Porque quando o menino casa, rapidamente ele se separa. Menino não casa. É homem quem casa. Casamento é para homem. Casamento é para quem tomou uma decisão de assumir uma aliança. Casamento é pacto. Casamento é vínculo. Casamento é selo. É uma aliança de sangue. É uma aliança de vida e morte, que une um homem a uma mulher. E então, os dois unidos por toda a vida. E só tem uma coisa que Deus estabeleceu, que pode separar, quebrar, acabar com essa aliança. Qual é essa única coisa, irmãos? Sua morte. Então você é o provedor. Você é o provedor da sua casa. Levanta cedo. Vai trabalhar. Pastor, meu marido é pobre, mas te ama. É pobre, mas anda com Deus. É pobre, mas luta, levanta cedo, chega tarde para cuidar de você, para te dar o seu melhor.
para cuidar dos seus filhos. É pobre, mas fala com Deus. É pobre, mas o Deus que fez o pobre fez o rico também. O Deus que humilha é o Deus que exalta. Eu fiz o cego, diz o Senhor. Eu fiz o surdo, eu fiz o aleijado. Lembra de Moisés, que Deus disse para ele? Então, a responsabilidade é do homem. Melhor é serem dois do que um. Então, se você trabalha fora, né? Se a irmã trabalha fora, o dinheiro é dos dois. Você pode até ter uma conta separada, mas o dinheiro é dos dois. Você pode, ela pode administrar, porque tem mulheres que administram muito bem. Pastor, ela gasta muito. Bom, pode ser até uma doença, porque nenhuma mulher com a sanidade mental em dia, com a saúde mental em dia, vai entrar numa loja e comprar 15 pares de sandália. É uma centopeia essa irmã, não é mesmo? Então, Salomão, ele diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor resultado. Construir juntos. Olha, nós vamos economizar aqui e depois nós vamos comprar ali. E outra coisa, quem anda com Deus entrega o dízimo. Quem anda com Deus entrega a oferta. Quem anda com Deus separa a parte do Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos, como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, veja os filhos de teus filhos, veja os seus netos. Paz sobre Israel, paz sobre o lar que teme ao Senhor. É melhor serem dois do que um. Pastor, e o solteiro? O solteiro é o seguinte: há pessoas que de fato não vão se casar, elas vão ficar solteiras, e nós devemos ter o maior respeito por elas. Então, a gente brinca, mas lá na nossa igreja a gente diminuiu 90% a brincadeira com os solteiros, porque eles não gostam. Também parei também. É chato. Porque há pessoas que de fato não podem assumir um casamento. Elas vão casar hoje, vão divorciar amanhã. Então, o solteiro ele vai viver uma vida de santidade, da mesma maneira que o casal deve viver. E ele, no seu estado de solteiro, ele vai glorificar a Deus da forma que o Senhor o criou. Melhor é serem dois do que um. E ele vai trazer o segundo motivo. O verso de número 10 diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Lembra de alguns casais aí da Bíblia? Por exemplo, a própria Adão e Eva, Jó e a sua esposa. Você já observou lá que ele não chama ela de louca. Ele diz assim: você fala como uma louca. É diferente. É um jeito mais suave. Obrigado. É um jeito mais suave de... Só tomar um golinho e botar aqui. Você fala como louca. Lembra de Sansão? Uma vida desregrada com respeito a mulheres. E quando o texto em Juízes fala que ele estava em Gaza, ele estava com uma prostituta, é só você ler lá. E ele sabe que os inimigos o cercaram, querendo destruir os filisteus. E ele, sabendo da força que ele tinha, eu não vejo Sansão como um homem fisicamente forte, como escreveu Rubem. Porque a força de Sansão não estava nos músculos dele. A força de Sansão é divina do Espírito de Deus. Então, Sansão, eu vejo Sansão como um homem comum, não uma glicerina, né? Mas um homem comum, aonde as pessoas olhavam e não sabiam de onde vinha tanta força, tanto poder. E ele, numa atitude de zombaria com seus inimigos e de orgulho próprio, ele arranca as portas da cidade, mostrando-se como se o poder fosse dele. A queda de Sansão se deu aos poucos, irmãos. Ele reinou 20 anos,
A Bíblia vai trazer algumas histórias dele, mas ele reinou durante 20 anos. Ele pega aquela porta com mais de 1 tonelada, ele anda 4 quilômetros, carregando aquela porta e vai para o alto de um monte. A queda dele você vai se lembrar. Sansão foi um homem desregrado. Se você perguntar para mim, por que Salomão caiu? Porque na velhice ele adorou Astarote, ele adorou aos deuses dos filhos de Amon, dos filhos de Moabe. As mulheres perverteram o coração dele, ele desobedeceu a ordem do Senhor. Salomão caiu e ele não teve uma mulher ao lado para poder levantá-lo. Salomão caiu porque não teve disciplina. O crente sem disciplina, ele cai. Tem um pastor lá que trabalha comigo, e ele foi para o hospital, estava passando mal. O médico então disse: sim, bom dia, senhor. O que o senhor tem? Ele falou assim: não, porque eu coloquei o termômetro e marcou 36,9. Quanto, senhor? 36,9. Eu disse: senhor, o senhor não está com febre. Eu disse: não, mas eu não estava me sentindo bem. Eu disse: o senhor não está com febre. Tem hora que a febre chega. Você cuida da sua esposa quando ela cai em enfermidade? Estava visitando uma senhora. Eu disse: quantos dias que a senhora ficou no hospital? Ela disse: 4 dias, pastor. Falei: desses 4 dias, seu esposo foi quantas vezes cuidar de você? Ela disse: nenhuma vez. Nenhuma vez. E essa queda pode ser pior, pode ser adultério. Adultério é um pecado terrível que traz muitas dores para o casal. Alguns perdoam, outros não perdoam. Mesmo que não separem, mas não perdoam. E outros perdoam. Será que quando Salomão ele escreve: melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro companheiro o levantará? Isso é casamento. Casamento é luta, irmãos. Casamento é fogo. Quando a esposa está lá com a barriga e vai ganhar o neném e ainda não está, o médico diz: vai andar. E aí eu vi uma cena outro dia no hospital, que cena linda. Várias mulheres, estava lá em Vitória com minha esposa, várias mulheres, eu sentado no corredor, vamos fazer uma visita, várias mulheres andando, os maridos segurando o frasquinho de soro. Segurando o frasquinho. Isso é casamento, santo. Isso é casamento. Casamento é como uma sociedade. E no casamento nós precisamos dar a manutenção. Isso aqui é manutenção que vocês estão fazendo. Vocês estão de parabéns. Não parem. Não parem porque Deus está trabalhando. Verdade. Não parem porque a instituição casamento foi instituída por Deus. Não parem porque família é ideia de Deus. Não parem porque sim, Satanás veio roubar e destruir a família. Mas a questão é, quando um de vocês cai, seja em enfermidade, você tem sido o marido cabeça do lar? Cabeça do lar significa orientador sábio. O marido, como cabeça do lar, ele vai reger a sua família. A esposa foi tirada aqui do lado, Deus fez o homem do pó. Mas a mulher, Deus tira a costela de Adão, deu um sono profundo nele, ele dormiu mesmo. E quando ele acordou, ele viu alguém semelhante a ele. E ele disse assim: esta afinal é osso dos meus ossos. E foi mesmo, a mulher foi tirada daqui, ó. Não foi osso do pé, não foi osso da cabeça. A mulher não foi feita para ser pisada. A mulher não foi feita para mandar ou ser mandada, mas é daqui do lado. Não é atrás de um grande homem, vem sempre uma grande mulher. É ao lado. A sua companheira do seu lado. Você é forte aonde ela não é. E ela é forte aonde você não é. Um complementa o outro. Então por isso que tem que ficar aqui do lado. E o texto de Gênesis diz que Deus construiu a mulher. Jeremias no capítulo 1, Deus diz que antes de formá-lo, o Senhor já o conhecia no ventre da mãe. Foi Deus que fez você no ventre da sua mãe. Foi você e a sua esposa que fizeram os seus filhos. Foi Deus que teceu
teceu a criança. Foi Deus que costurou. Salmo 139, Davi fala dessa maravilha, da onisciência, da onipotência de Deus. Deus a constrói, e Deus, o próprio Deus, como no casamento, você que já teve o privilégio de levar a sua filha ao altar, ela ali do seu lado, não é mesmo? Deus conduziu Eva, Deus a entregou. Você pode olhar o texto lá. Foi Deus que trouxe, Deus a trouxe, Deus entregou Eva ao homem Adão. A nossa irmã Eva, ela foi criada por Deus, e ela é a esposa que olha nos olhos do homem. Ela é da mesma essência, ela é da mesma imagem, ela não é inferior a ele. Os papéis que são distintos. Melhor é serem dois do que um, meus irmãos, porque se um cair, o outro o ajudará a levantar. Ai, porém, do que estiver só. Eu me lembro de uma cena, eu e minha esposa, nosso filho, isso tem muitos anos, nosso filho criancinha, e eu lá em Vitória procurando a clínica, andando um pouco à frente, daqui a pouco eu escuto um barulho, que eu olho minha esposa esparramada no chão, no buraco, na calçada. Irmãos, eu tenho certeza que se eu estivesse do lado dela, dificilmente ela teria caído, ou cairia nós dois. O seu lugar é do lado da sua esposa, varão. O seu lugar é do lado do seu marido, irmã. Mas o dia que ele estiver fraco, seja a mulher virtuosa na vida dele. E a mulher virtuosa é tão fantástica em Provérbios 31, que o próprio Salomão, que escreve Provérbios, ele vai dizer sobre muitas qualidades dessa mulher, mas a principal é que ela teme a Deus. Ele também vai dizer que essa mulher virtuosa, porque as mulheres são fortes, vocês são fortes. A nossa geração é uma geração forte. Lembra dos seus avós? Lembra dos seus bisavós, as limitações que eles tiveram? Lembra de como eles venceram? Lembra quando você era criança e as lutas que os seus pais passaram? Casamento, para que ele prospere, avance, tem que ter esforço. Vida com Deus tem que ter esforço. Se você não se esforçar, esse casamento vai para a lama. Se você não se esforçar, você não cuida da sua filha, não cuida do seu filho. Você que tem loja, se você não se esforçar, levantar cedo e cuidar dos seus negócios, se você não se esforçar, não zelar, você não lê a Bíblia, não lê a palavra. Verdade. Se você não se esforçar, você não ora. Se você não se esforçar, você não jejua. Se você não se esforçar, você não faz um encontro lindo desse. Verdade. Pastor, tudo tem trabalho, tudo tem trabalho. Porque Deus disse, Adão, é o seguinte, não vou te amaldiçoar não. Mas Deus amaldiçoou a terra. Ele disse, agora é o seguinte, do suor do teu rosto comerás o teu pão. E é com dificuldade. E é no suor. Então Salomão, ele diz que se um cair, e cai, gente, e cai. O Senhor Jesus diz que se um homem olhar para uma mulher, olhar, não é tocar, com intenção impura, no coração, já é um adúltero. Melhor é serem dois do que um, porque se um cai, o outro o ajuda a levantar. Mas ele também, ele traz uma terceira razão, porque melhor é serem dois do que um. Essa aqui é muito boa. Essa aqui é a que o pessoal mais gosta, né? Mas casamento não é só love, não. Bom, o verso 11 diz, melhor é serem dois do que um, porque se dois dormirem juntos, oh, que maravilha, eles se aquentarão. Aí ele termina com a pergunta, uma pessoa só. E aí eu vou parafrasear o verso, nesse friozinho está fazendo, uma pessoa só, como se aquentará? É o conhecido cobertor de orelha. Respeitando aqui os solteiros, aqueles que ainda não se casaram, eu vou ter cuidado com as minhas palavras, mas eu tenho uma palestra só sobre sexualidade, viu? E é muito boa, por sinal.
e leva umas 3 horas. É com imagens, é uma coisa muito pura, saudável, obviamente, como todo povo de Deus deve ser. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Aqui, o texto, embora eu não esteja falando sobre casamento, é verdade que quando a gente dorme juntinho, a gente vai se aquentar. Naquela época era muito comum os viajantes, e por a noite ser muito frio, eles dormiam próximos. Com certeza você já viu isso, talvez em algum filme, que as pessoas dormiam mais próximas. Você que foi criado aí com 15 irmãos, 10 irmãos, 17 irmãos, 12 irmãos, tinha cama para todo mundo, gente? Não tinha nada. E eles dormiam juntinhos, emboladinhos, para se aquentar. Eu me lembro, muito pequenininho, meu pai trabalhou fora à noite de 19 anos, e eu, mais novo, dormia com a mamãe, e a mamãe tinha os pés muito frios, gente, mas muito gelados. E ela falava assim: meu filho, esquenta meus pés. Gente, parece que eu estou sentindo agora. Estou sentindo as minhas forças indo embora, né? Estou sentindo agora. Encostava assim, ela encolhia os pés, eu encostava os meus pezinhos, uns 5 aninhos, 6 aninhos, encostava os pezinhos assim, aqueles pés gelados. Eu quero me aprofundar mais um pouco, porque eu vi uma declaração quente aqui. Teve uma declaração quente aqui. Vai ter mais. Vai ter mais, né? Pedir licença. Não vou falar sobre sexualidade, mas vou só citar algumas coisas. Olha só, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele nos diz que o sexo é um dever. Você deve à sua esposa. Você deve ao seu marido. É uma obrigação. É claro que nós somos crentes, nós somos povo de Deus. Nós temos o livro da vida. Nós vamos para o céu, amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós vamos para o céu. Amém. Opa! Pastor, é agora, porque eu tenho uma programação com a minha esposa daqui a pouco. Eu não sei, pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Mas nós vamos para o céu. Jesus vem buscar a sua noiva. Ele está preparando a sua noiva. A união de um homem e de uma mulher representa exatamente isso. A igreja de Deus é a noiva de Cristo Jesus. Irmãos, muito sério, porque eu sou pastor, vou completar 25 anos. E aconselho casais, acompanho famílias, obviamente, como todo pastor, como todo líder de igreja, os presbíteros, enfim. Irmãos, eu tenho encontrado nesses anos casais há 10 anos de casados e há 10 anos sem sexo. Eu tenho encontrado casais há 5 anos sem sexo. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios 7, repito, ele fala, muito importante lá sobre o casamento, que é um dever. E nós devemos, obviamente, amar as nossas esposas. Efésios capítulo 5, nós temos esse mandamento. O mandamento para a esposa é respeitar o marido. Interessante que Paulo ali, ele não vai dizer para o marido respeitar a esposa, mas ele vai dizer para a esposa respeitar o marido, porque é uma dificuldade na mulher de respeitar o marido. Nunca enfrente o seu marido. Nunca enfrente. E o homem, por sua vez, a dificuldade de amar ou de expressar amor pela sua esposa. Se você, irmã, algum dia não se sentir amada, converse com seu esposo e diga para ele: o que você disse, o que você fez, me fez amargurar o coração. Ou você, marido, percebendo que a sua esposa está diferente com você, chegue para ela e pergunte para ela, seja sincero, tenha coragem e diga assim: o que eu fiz que fez você se sentir desamada? E se você perceber que ele está muito calado, talvez você o desrespeitou. Talvez você fez isso em público e não percebeu. Talvez você fez isso em outro momento. Mas você, irmã, pergunte para o seu marido: o que eu fiz que fez você se sentir desrespeitado? Seu casamento vai florescer e vai ser uma bênção.